Você vai ver como é que é. Quando eu passar, você vai tirar o seu boné. Você vai ver o que é samba. Quando a Tom Maior for desfilar, você vai ver. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui no canal do Embaixador Tunica, tá? Hoje temos uma pessoa ilustre, um convidado especial. É Jadir Xavier, tá? E eu vou fazer algumas perguntinhas para ele sobre o tema, o nosso tema é o carnaval. Como começou, como foi, etc e tal, tá? Então, Jadir, a sua família tem uma ligação histórica com a Nenê de Vila Matilde, através do seu tio Loura e do seu primo, né? Nicolau, isso, tá certo? Como era crescer em um ambiente onde o samba era a base, mas ao mesmo tempo você precisava ver os ensaios escondidos? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos os videoconferentes. Sim. Né? Obrigado por você ter estado aqui em casa, você e sua família, né? Sua equipe. Né? Bom, é o seguinte, o ambiente em casa sempre foi de muita música, de muita arte, né? Minha tia cantava, enfim, todos cantavam. Agora, o meu tio Loira, ele se ensaiava com 12 anos de idade, essa questão do escondido, né? Ensaiava escondido desde os 12 anos de idade no Largo do Peixe, né? E quem era o mestre de bateria, que foi o primeiro mestre de bateria da Nenê de Vila Matilde, era o Nicolau, né? Primo da minha mãe. Então o envolvimento das pessoas da família, né? Sempre foi muito grande com a Nenê desde os primórdios, desde o Largo do Peixe, né? E esse negócio do escondido, na época era muito assim, né? Antigamente se saía de escola de samba era um terror. Era uma coisa assim que muita gente abominava, criticava, enfim. E da minha parte, para sair na Nenê de Vila Matilde, eu fui sair só com 21 anos, né? 21 anos. Na verdade, 20, né? Porque com 6, quando a Nenê de Vila Matilde adquiriu aquele terreno onde é, né, na Vila Solete, os ensaios eram feitos em terra de chão batido, a céu aberto. A segunda vez que eu fui para a Nenê de Vila Matilde, já tinha um cimentado. E a terceira vez que eu fui para lá, a quadra era feita de metade de alvenaria e metade de madeira. Foi a primeira vez que eu passei uma noite toda numa escola de samba. E aquilo me encantou. O seu Nenê, junto com meu pai, falou assim, pô, deixa ele sair, né? Deixa ele sair. Meu pai, não, quer, não. Isso foi a noite toda, né? Que era uma proibição. Ele vai ganhar ponto pra gente, aquelas coisas todas assim. E aí eu falei, meu pai foi contar pra mim depois com 12 anos de idade que o seu Nenê queria que eu saísse, né? Eu falei, quando eu fizer 18 eu vou sair. Já ter, né? Já ter a maior de idade. E dentro desse apartamento aqui teve uma coisa muito interessante, que no Carnaval de 81, ele ia na Nenê, tinha muitos compadres, comadres por lá, né? Ele veio comentar do samba, né? Comentar do samba. Ele até não sabia cantar direito, porque não tinha essa divulgação que tinha, como tem outros. E aí eu falei, pô, eu vou lá ver, né? Vou lá ver. E consegui uma brecha e fui até lá. E chegou um amigo meu aqui e falou, pô, meu nome é na Nenê de Vila Matilde. Você vai sair? Eu falei, vou. Pra quê? O caso caiu. Não, meu pai estava indo para lá, voltou. E meu amigo aqui, em pé. A gente ia para uma festa e tal. Ele falou, você vai sair, seu nego aqui. Se você sair, você vai... Vou botar você para fora de casa. Tem essas coisas, né? Minha mãe ficou desesperada. Eu falei, agora que eu vou sair mesmo. Entendeu? Agora que eu vou sair mesmo. E o Joãozinho, que tinha uma ala lá, o primo de um amigo meu, ele estava com uma ala muito bonita, muito legal. Era afro o tema, né? Era coisa de negritude. E eu tinha entrado no estado fazia pouco tempo, e eu não conseguia o dinheiro, e minha chefe me emprestou, né? E eu peguei e saí. E eu passei na frente dele assim. Essa questão, uma das perguntas aí, como foi entrar na avenida, né? Entrar na avenida. Rapaz, é indescritível. É indescritível. Aliás, todo ano que você vai para o carnaval,
é totalmente indescritível. É uma emoção muito grande. E eu era um pouco conhecido, né? Então o pessoal na Tiradentes falava assim, Jardim, né? Na bancada, Jardim, não. E Jardim não é José, não é Mané, né? E eu sei que eu acabei passando na frente do meu pai vestido de nativo africano. Mas eu estava com o escudo aqui, passei na frente dele, ele estava na corda, e entrei por onde e falei, agora eu vou apanhar. Agora eu vou apanhar aqui, né? Eu vou apanhar aqui. Mas aí depois eu vim para casa, contei para minha mãe, na minha casa, teve um treco. Seu pai estava sempre fora de casa, tu quer? Quando eu estava entrando no quarto, ele chegou com o meu irmão. Por que você veio cedo? Eu estava com dor de cabeça, aí entrava Rosas de Ouro, é a última, naquela época que tinha que terminava 10h30, meio-dia, né? Não tinha hora para terminar. Aí eu vim embora e tal. Aí quando eu deitei na cama, ele chutou a porta. Eu falei pra você. Eu levantei e falei assim, ó. Senta aí, vamos conversar. Né? Vamos conversar. Assim, ó, o senhor sempre ensinou a gente. O que você vê, você deixa de errado, não entra nisso, não entra naquilo. E eu pratiquei, não entrei em nada de errado. Eu queria sair desde os 12 anos, você não me deixou. Então agora, como tem maioridade, eu saí. E agora estou cansado de dormir. Simples assim. Foi isso aí. É, sim. Porque naquela época as famílias eram muito rígidas, né? Sim, sim, sim. Porque samba, na verdade, era marginalizado. Uhum. Né? As Sim. escolas eram marginalizadas. Entendeu? Bastante. E mesmo quando a gente montou a Tom Maior, a gente viu que a gente sofreu lá na carne, entendeu? Porque era toda semana delegacia, toda semana delegacia. Era uma coisa muito difícil mesmo na época. Então, Dos pais aceitarem, né? Sim, Dos pais sim, aceitarem. sim. Então, vendo por esse lado aí, você começou cantando Elisete Cardoso e Cartola, é isso? Tinham vários outros cantores. Da época tinha um arsenal muito grande, né? Uma gama muito boa de cantores, de compositores, né? E a gente tinha LP, né? Meu pai tinha muito LP, tinha Elisete Cardoso, Elza Soares, enfim, né? O primeiro LP de Elza Soares, né? Então a gente dançava, cantava, e boas músicas, né? Tínhamos muitas boas referências de música. Então, em 81, você desfilou pela primeira vez. Uhum. O que passou pela sua cabeça daquele jovem que, ao pisar na avenida, pela primeira vez, a escola da família? Olha, O que passou pela sua cabeça nessa hora? é uma realização. É uma realização, é um grande amor, né? A gente tem muito respeito pelo carnaval, pela cultura que a escola sempre fez, que enaltecia muito a negritude, sempre enalteceu. E é uma realização, é um sonho, na verdade é um sonho que foi realizado com maestria. E é uma emoção muito grande, porque só quem participe, quem vive, né, esse momento, tem como almejar o sentimento de estar no avenida. Então, como cantor, essa sessão meteórica, focado na transição do canto, do cantor de bar para o cantor de escola de estado. Bom, tudo começou assim. Eu tinha uns amigos, tinha um grupo na Zona Leste, e cantava em barzinho, às vezes errava uma letra, né, trocava uma coisa, eu subia para cantar, né, e descia. E aí quando eu fui para um outro barzinho aqui no Tatuapé, o Sem Compromisso, bar, eles também foram para lá. E eu conheci um outro grupo, só que você tinha que fazer o diferencial. Então eu fui praticamente contratado pela casa, né, para poder movimentar essa questão do axé. Tinha lambada na época, então eu inseri todos esses ritmos, né, na noite paulistana. E foi lá que o grupo Sensa Samba, na época, hoje não existe mais, infelizmente,
e era tinha um ritmo muito parecido com os originais do samba, né? Também tinha uma boa referência. E cantavam músicas de peso. Eles resolveram gravar um LP e me deu a incumbência de decorar 12 músicas inéditas. A maioria das músicas era do Caju, do Cláudio Caju, que eu conhecia só de nome, né? Conhecia só de nome. E aí eu decorei em uma semana, 10 dias, né? 10 dias, todas as músicas e fui pro estúdio, né? Tô lá gravando, fazendo a voz guia, não participava do grupo, né? Podia fazer coral, né? Mas não fazia parte do grupo. Cantava com eles, mas não fazia parte. E o Caju chegou. Numa das pausas, né? O Caju falou pro Ney, né? O Ney do Cavaco, que é compositor da Ney, né? De outras escolas. O televisão um cara bom pra cantar, né? Tá no grupo. Eu falei, mas ele não faz parte do grupo. O Caju falou assim, como assim não faz parte do grupo? Pô, você está pedindo um cara aqui, não sei o que. Aí o cara falou assim, ó, eu vou te convidar para fazer um trabalho. Tá? Com o tempo eu vou fazer um trabalho. Eu falei, tá bom. Não tinha telefone naquela época, tinha telefone em casa, não tinha comunicação. E a comunicação era só com o Ney, né? E aí ele pediu o telefone do meu serviço e me ligou. E nós brigamos. O telefone. Né? Vem, não vem. Vem, não vem. E essa complexidade de disputa de samba, porque é tudo muito intenso, né? Da confusão, não ganha o samba que deveria ganhar, aquelas coisas que a gente já conhece, né? É mais ou menos geralmente assim, né? Nem sempre ganha o samba que a gente gosta. Então, aproveitando esse gancho seu aí do Caju, a insistência, a sua estreia no carnaval aconteceu por insistência do Caju? Primeiramente foi do Caju. Quem me convenceu a gravar o samba foi a Ana Cajá, na época esposa do Caju. Tá? Porque defendi o samba e, como sempre, uma música agitada, eu não consigo cantar sem dançar. E não é uma coisa, aqui nessa parte levanta o braço, aqui levanta a perna. Eu deixo a música incorporar e vou. Entendeu? Certo? Senti a música. O que acontece? Quando ganhamos o samba na Pérola Negra, eu falei, prazer, parabéns, né? Já fui o que tinha que fazer, né? Parabéns, fica à vontade. Não, mas você tem que ficar, não. Aí Cal, Celso, todo mundo me cercou. Eu falei, não quero. Aí ela falou assim, calma, deixa eu conversar com ele. Vai ser bom para você ter seu nome aqui, seu nome impresso no disco, PPP, é um trabalho. E eu já sabia que naquele ano, ao início do Peruche, quem ia gravar o samba era o Djalma Pires. O Djalma Pires, na época do carnaval, ele sempre viajou muito para o Brasil como Latas e tal, e quem ia cantar na Avenida era a Helena de Lima. Eu já sabia do disco e falei assim, ó, tá bom, eu gravo. Mas a escola ficou atrás de um puxador, porque eu não tinha costume com ele. Né? Foi assim que eu fui parar. Só que na época da disputa, isso é uma coisa muito interessante. A diretoria ficava assim, um cutucando o outro, assim, ó, vamos lá. Aí ia chamar o talento. Lá. Eu dançando e prestando atenção no que estava rolando, né? Porque eu nunca fui assim, eu conseguia fazer essas duas coisas. Eu ia um cutucando o outro e apontando. Você falei, pô, o que está acontecendo? Entendeu? Aí ganhei, teve um empate, né? Aqueles empates forçados, não forçados, aquela coisa de empate mesmo que sabe que deixa você tenso, né? E aí quando ganhou, definiu, fiz a minha parte. Só que aí a minha comecei, eu tinha aquele jeitinho mole, né? Calma, vai ser assim, vai ser assim, tá bom. Fomos pro estúdio. No estúdio, eu tenho um respeito muito, uma consideração muito grande pelo Royce do Carvalho. Porque, vou dizer, pô, legal, bom, São Paulo tá precisando de puxador, ok, você canta bem, tá, né? Uma energia muito positiva. E me recebeu muito bem. Desculpa. Aí, quando
eu cantei, ficou todo mundo surpreso. Estava assim, estava a nata do samba, estava todo mundo lá, no estúdio. E era o Divino e, se não me engano, o Laíla, tá? A Beija-Flor. Peso, hein? Peso. Quando eu abri a boca, teve uma brincadeirinha lá no estúdio, aí cantor vai primeiro, meu nome não é cantor, meu nome é Jardim. Como é que vai ser o nome? Mestre Matheus Pendura. Viu? Tá? Quando eu abri a boca, eu falei assim, né? Era aquela conversinha de estúdio, né? Tudo bem. E aí o Carlinhos de Moraes, que era o presidente da época da Pérola Negra, ele falou assim, tem uma parte do hino da Pérola que eu queria que você cantasse para iniciar, né, a gravação. No restaurante do lado, na lanchonete do lado. Aí pegou os cantando, pegou aquele papel, decorei, lá e gravei. Quando foi para colocar a voz definitiva, colocou, ficou muito bom, tava o Catu, tava a nota toda. Eu foi legal, agora você não vai presente, vamos lá gravar também. Quem grava é quem canta. Nós queremos você. Mas não quero. Aí foi outra vez, não quero. Não. A diretoria da Pérola Negra quer você. Só que nessa situação, eu, quando embarco numa coisa, eu embarco com seriedade. Tá? Eu não vou levar na fuleiragem, que são mais de 12 mil pessoas, sob o seu comando. Entendeu? Sob o seu comando. E você tem que encarar com seriedade. Seriedade e comprometimento. Né? Comprometimento. E aí fiz o ensaio, fui pro ensaio, todo mundo ensaio, a Girassol só enchendo, não dava para passar calma, não dava para passar nada. Juliana Casitas, né? Ela pequenininha, mudava a minha roupa, as crianças mudavam a minha roupa e estava tudo certo. E estava fazendo sucesso. É isso aí. Foi assim que eu me tornei intérprete. Tá, e com essa ascensão meteórica que você teve logo no primeiro desfile, vamos dizer assim, aí todo mundo correu para cima de você, todo mundo estava aqui paparicando, vamos dizer assim, esse é o cara, né? Na época, esse aí é o cara. Como é que você vê isso aí? Olha, tudo foi... você viu, né? Foi assim. Você não mensura até onde vai alcançar, para o bem e também para o mal, certo? Depois eu vou contar um certo milagre, mas não vou contar o santo, tá? Da Tiradentes, tá? Quando começa a passar o globelês, o clipe, essas coisas todas, aí sua cara aparece, né? Aí todo mundo vinha aqui, eu punho o boneco embaixo assim, ó, né? Pra não ser reconhecido no outro. Lá eu vi você na televisão, tem um pessoal que estava no condomínio, aí eu vi você lá, não sei o quê, tá bom, tá muito bom. E a emissora, né, a Globo, gostou muito do samba, do tema, que era um samba crítico, uma criação do Barato Alacaju, né? Então passava assim, uma escola, a outra. Uma escola, Pérola Negra, Peruche, Pérola Negra, Nenê. Então foi uma coisa assim com muita insistência. Então meu rosto ficou muito ligado direto. Na né? mídia. Na mídia. E vamos fazer o trabalho direitinho, vamos cantar bem, vamos entonar bem, vamos representar bem a entidade, né? E quando eu fui para a avenida, aí é a prova dos 9, né? De repente está tudo muito bem na televisão, gravação. Agora, vou entrar na avenida, quando eu comecei a cantar o hino, e eu tenho detalhe, o Carlinhos de Moraes criou um negócio diferente. O tom do cavaco, ele só era inicial da marcação. Depois, quando a bateria entrava, ele não queria nem cavaco nem violão. E assim que eu ia para a avenida. Eu tinha que guardar aqui, ó. Olha. Eu guardar aqui. Andamento e tom. Né? Quando eu cheguei na avenida, eu gritei, venha! A avenida inteira. Você verá que porra. E todo mundo assim, vai, Peruche, todo mundo, entendeu?
todo mundo cantando. Quando eu comecei a cantar o samba, a avenida inteira cantou. Não é assim, uma arquibancada ou outra, todo mundo cantou comigo. E aí teve uns problemas com o carro alegórico, enfim, é uma outra história que é complicada. Mas a escola passou muito bem, e foi, se não me engano, a segunda. Eu acho que tinha passado o Gaviões da Fiel, né? E foi do começo ao final. Só que, enquanto eu estava cantando, aí tem uma situação. Tinha uma pessoa no reservado, achando que eu não deveria começar ali logo de cara no especial. Tinha que passar pelo bloco, pelo deixar que eu saia, sabe? Galgar todos o processo que antecede o especial do que está ali. Só que a avenida estava pegando fogo. A avenida estava pegando fogo. E a gente escolheu, olha como é que está a avenida. Mas assim, tem que começar aqui no bloco, não sei aonde. Aí tem que começar aí. Isso, assim, eu cantando e o povo batendo boca. Nunca mais. Entendeu? E a pessoa era muito chegada a mim, mas assim, e foi assim que aconteceu. E aí foi eleito, na época, né, a revelação do século. Né, ganhou periquito de ouro, assim, né? Bom, A revelação da década, né? É da década, né? E, sim, Foi um salto enorme, você não achou? de foguete. Foi um salto enorme. E então nós vamos fazer uma paradinha aí para tomar um cafezinho, tá? E já voltamos com a gravação, ok? Vamos para o terceiro bloco, hein? Jadir, explorando sua habilidade como web design e desenhista de carnaval, você é um dos poucos nomes que conseguiu cantar, dançar, ao mesmo tempo desenhar os carros alegóricos da escola. Como a sua formação de web design e a sua experiência na Lynx Film ajudaram a construir a estética da Tom Maior nos anos 90? Vamos lá. Eu fiz web design, né, na universidade já nos anos 90, né? Meados dos anos 90. Mas eu já desenhava desde criança. Sabe aquela coisa de desenhar na parede, rabiscar tudo e tal. E eu fui adquirindo técnica, eu fui praticamente um autodidata, tá? Então eu já desenhava bem antes de entrar no cenário do carnaval, né? Gostava muito dessa parte. E na Lynx Film foi o meu primeiro emprego, que era uma produtora, que hoje também já não existe mais, produtora cinematográfica, comercial de televisão, enfim, né? Eu trabalhei no setor de desenho animado, né? Que meu pai trabalhava na rua próxima, e ele falou com um dos donos lá e falou: traz o menino aí. E eu fui trabalhar nesse estúdio de desenho animado. Então todo mundo desenhava, eu via toda a produção, né? E isso melhorou mais ainda, né, o meu desenvolvimento com relação a essa parte de arte. E aí, quando foi em 89, eu já prestava muita atenção no carnaval, no formato das coisas, né? Sim, separadamente. Parte plástica, parte musical, né, parte de canto, e tudo isso forma um conjunto, porque nada disso na avenida passa separado. Tem que ser tudo muito sincronizado. Então eu já tinha essa percepção carnavalesca, tá? Do visual, com a música, com o áudio, né? Quando foi em 89, eu já tinha disputado pro Caju, né? O Samba na Pérola Negra. E o Marco, eu não o conhecia, deve ter ido ver, né, também. E viu o desempenho, né? Só que em 89 mesmo o Caju me convidou também para defender um samba na Pérola Negra. No Tom Maior, desculpa, né? No Tom Maior. Eu fui lá, fiz o meu show, cantei. Elas estão um enredo sobre a Vila Madalena, né? Elas causou um bodes, né? Lá embaixo, né? E aí, quando foi
Em 90 eu desfilei pela Pérola. E já no ano de 90 o Marco veio e me convidou para ser intérprete da Tom Maior. E nós trabalhávamos muito perto, a questão de um quarteirão um do outro. Então ele foi lá, me convidou, tá, me chamou. Eu falei, não, você quer mais duas é demais, né? Eu vou conseguir. Eu falei, não, a gente ensaia no sábado, aquelas coisas que esquema de escola de samba. E aí, num cantinho de papel, como é que eu enredo lá? Então ele me contou, né, me deu, tá? E eu num cantinho de papel desenhei os carros ao redor. Entendeu? Aqui, assim, assim, vai ter isso, vai ter aquilo, os caras desenham em pé, na Praça Antônio Prado. Né? Eu aceitava, né? Eu não sabia como é que era a escola da escola. Desenhei e foi. E eu samba do Caju também, né? Luz, a sedução do olhar. Né? Então, em 91, 90, eu e todos os outros, né? Encerramos um ciclo na Tiradentes, né? E iniciamos um outro ciclo no AMB. Entendeu? Só que num dia pela Pérola Negra e no outro pela Tom Maior, que ainda estava na UERJ. Aí então vamos dizer assim, estava na segundo grupo, não sei como é que chamava na época, né? Só que fizemos um bom carnaval, bem animado, Samba do Caju maravilhoso, né? E a partir desse 91 que diziam os carros, todos os anos, até 99, eu desenhava os carros. O Zé Maria Zolés, que era o carnavalesco, ele fazia parte de roupa, né? De Bahia, de comissão de cliente, é o último componente, né? E os carros que eu desenhava era ele, entendeu? E nessa daí eu peguei um pique, né? Você tem que ter a percepção de como é a escola, né? De como é a escola se comporta, o que ela gosta de trazer, e teria que ser assim, a mão na luva, né? E tem hoje em dia, de alguns anos para cá, você nota que tem alguns enredos que não se adequam àquela determinada cidade. Então, pô, não é a cara, sabe? Não vai vestir bem, sabe? Não vai vir legal por conta disso. Então você faz um descritivo muito humilde, né? Porque não é todo e qualquer enredo que cabe em determinadas escolas, né? Não tem assim, pode até usar, né? Mas essa ousadia ela tem que ter a cara da escola, entendeu? E isso eu peguei muito bem na Tom Maior. E quando foi para ser intérprete na Tom Maior, hoje que são avós, né? São avós, é todo um monte de criança. É um monte de criança. Só os adultos seguravam o surto. Eu cantava e falava, Marcos, não vai dar certo. Essas crianças todas aí, não vai dar certo. Oh, calma, que eles se ajudam. Mano, não, eles tocavam bem. Mas a responsabilidade foi, Marcos, você tem certeza? Né? E tinha lá o Paulinho da Cena, né? Era um caco maravilhoso, tinha umas doideiras, mas era bom, andozinho, entendeu? Certo? Então eu só tive até gente bamba, gente bacana, né? Brigava, né? E aí quando você vai pegando todo o esquema da escola, e esse chega junto na Tom Maior, eu apostei na juventude e aquela vontade muito louca de crescer, né? Que a escola tinha. Só que precisava galgar uma série de coisas, então você ficava muito apreensivo, mas a ânsia deles, sabe, em melhorar, a receptividade, né? A receptividade em você colaborar com o carnaval, que era praticamente feito em conjunto. Mas tinha uma ideia, aí passava na padaria, é o que eles chamam de escritório, né? Ia comprar pão, não sei o que, deu uma ideia assim, uma ideia assada, ele escrevia, montava. Troca de ideia, né? Troca de ideia, Celso, né? Os cafés. E eu chegava a falar algumas coisas também. E aí você vai pegando o jeito, né? Não adianta você colocar uma coisa muito inusitada que não cabe para a escola. Né? Você tem que colocar uma coisa que se adeque àquela realidade e à cara da escola.
né? De real, né? E aí você vai criando aquele amor. Como a receptividade era muito grande e muito interessante, você vai se incentivando. E o amor vai crescendo cada vez mais, entendeu? Né? Embora minha raiz de samba, o Marco sabia que a minha raiz de samba de família era Nenê de Vila Matilde. Mas nada que você não possa olhar com o mesmo amor para outra. Né? Porque eu moro aqui, logo aqui em Itaquera, e a turma era logo ali na cidade. Entendeu? E aí ia brincando, né? E uma contribuição atrás da outra. No samba, tom, letra, né? Visual. Então, se for colaborando dessa forma assim, até muitos anos a fio. Né? Então, dizem, né, na época, que você é o puxador que encanta. Canta e encanta. Por causa da sua performance de dança. Que na visão deles, puxador só saía que nem um robô. Que nem um robô. Só cantando e não se mexia para lugar nenhum. Aí você vê com essa inovação, né, de dançar, entendeu? E fazer toda aquela coisa que fez com que os caras ficassem assim. É um puxador que encanta. Onde é que vai esse louco? De onde saiu esse? De lá da Zona Leste. De onde saiu esse aí? Entendeu? O que você fala disso aí? Dessa performance sua. É sua, é exclusiva. Deixa eu só lembrar uma coisinha. Tem artistas, tem cantores que cantam um pagode, um partido do alto assim. E inflama a galera. Tá? Gilberto Gil, por exemplo, né? Pouco dança, é o violão dele, de vez em quando ele dá uma mexidinha e acabou, né? Eu sempre colocava música aqui na televisão, no rádio, que tô varrendo a casa, tô dançando, tô cantando, e assim, não é uma coisa assim marcada, não tem uma coreografia. Eu sou simplesmente assim no sentido de você sentir a música e deixar ela tomar a sua alma e o seu corpo. Aí assim, se eu tiver que dançar, rodar, pular, né, requebrar e tal, vai no embalo daquela música, entendeu? Isso é muito natural, meu, né? Sempre foi. E na época, até alguns repórteres, na época que se dava entrevista e tal, falavam assim, não, no eixo Rio-São Paulo não tem ninguém que faça o que você faz. Entendeu? Faz o que você faz, você canta e dança ao mesmo tempo e sem perder o tom, sem perder o fôlego. Mas também, né? Tinha 30 anos, né? Corria no parque do carro, entendeu? Sabe? Fazia todo um exercício, tinha toda uma preparação. Também, sabe? Dormia bem, né? Não exagerava, não beba, não fumava, né? Essas coisas todas assim, tudo para você ter uma saúde artística muito adequada, né? E isso que fez o diferencial. Porque eu já comecei a estudar Pérola Negra. E na noite eu também fazia. Cantava uma música agitada, tal, né, uma música balançante, né? Eu sempre dançava. Tanto é que uma das casas, o dono, né, o proprietário do estabelecimento, ele comprou mais 30 metros de cabo. Eu queria dançar no palco e ficava medo de desplugar. E eu descia do palco, era no meio do povo, restrito, né? sabe, no meio do povo, fazia roda de candomblé com o povo. Eu praticamente, né? Trouxe essa questão da batida do candomblé, né? Nos anos 80, para cá. Que eu tinha ido para Bahia, né? A minha mãe de santo. E a Bahia é um caldeirão, né? Mas, na verdade, você inovou. Sim. Você trouxe isso aí é seu. Isso, Você trouxe essa novidade, entendeu? Porque até então, é como eu te falei, eles pareciam máquinas. Não era um puxador de samba, era máquina. Cantando, simplesmente cantando, só isso. Aí você veio com um gingado, com aquele manemolejo, você inovou, entendeu? Isso para você fez sentido? Fez,
Fez sim, porque uma coisa que eu detesto é mesmice. Entendeu? Fez muito sentido. Porque você chacoalhou o caldeirão. Aliás, inclusive, alô, meu amigo Tobias, eu sei que no Vai Vai, que é uma escola de peso, que eu estive lá também, teve uma reunião na Bela Vista, né, onde fala assim, pô, faz que nem o Jadir, sabe? Canta, dança, sabe? Incentivei outros, né? Pô, Sim. da magnitude Você foi um exemplo. né? Você foi um exemplo. Assim, claro que ele não ia fazer tudo que ia fazer, né? Mas houve até um carnaval que ele sentou no carro alegórico, mexeu um pouco mais do que vir. Esse negócio de vir no carro também. Não tinha espaço. Porque assim, ou eu dançava e cantava e jogava os músicos para baixo, que não tem espaço, entendeu? Ou eu venho assim sentindo o samba no chão. Né? Tem que sentir o samba no chão. E é isso aí que a gente pega e vai e faz. Né? Vai também teve uma. Então, em 95, a Tom Maior viveu um drama com a destruição das alegorias e uma reconstrução recorde em 15 dias. Como foi o clima no barracão naquele ano? Que você estava lá. Você vivenciou isso. Vamos colocar assim. Em 94, eu tinha, a pedido dele, o José Carlos Lisboa, ele era uma pessoa muito sambista demais. Muito. Ele tinha recortes, gravações de fita, de disputa no Rio, disputa em Santos. Ele tinha uma biblioteca de coisas. E exemplos de futuros enredos. Me leva numa escola. Agora você está tomando. Como é que é a Tom Maior? Sabe colocar um enredo. Entendeu? Colocar um enredo. Falei, tá bom, falamos o Marco, o vice-presidente, né? Eu vi uma pessoa na reunião, embaixo da doutora João Moura. Levei o Zé Carlos. Aí o Marco apresentou, ele falou que ia colocar enredo na escola e tal. Só deu uma ideia. Aí continuou a reunião, nós viramos a João Moura para ir embora. Ele falou, que cores são a Tom Maior? Falei, vermelho, amarelo e branco. Ele falou assim, olha o enredo lá na esquina. Era o farol. Eu falei, mas eu só quero ir em verde. Eu falei, não, tudo bem. Mas esse vai ser o enredo da Tom Maior. E aí nós tínhamos uma disputa saudável, né, internamente, que hoje em dia está tudo muito mudado, né? Depois eu falo a respeito disso. Então, assim, sobre o semáforo, sobre o trânsito. Aí nós viemos conversando. Ele morava na Vila Matilde, no bairro, né? Eu morava aqui e tal, viemos conversando. E ele montou todo um esquema. E eu tenho uma coisa aqui, se você falou para mim, eu tenho uma ideia assim, eu fico que nem um sapo, assim, ó, uma rã. Você está falando? Eu já estou vendo a escola desfilar. Já vejo, já estou vendo a escola desfilar. Aí ele pegava e parava. Ele continuou, eu falei, não vai dar certo. Por que vai dar certo? Não, vocês já estão imaginando a escola. Eu digo assim, ó, eu já estou vendo na minha cabeça a escola desfilar. Eu só não ouço samba e não ouço a bateria. Mas a escola eu já vejo ela toda assim montada. E ele escreveu, eu falei assim, ó, eu vou te orientar como é a Tom Maior. Mas aí você vem com ele assim, das estrelas astronômicas, Tom Maior fala do dia a dia. Só que nós vamos começar a contar a história do trânsito desde Roma, porque eu gosto dessa parte histórica. Você sabe da organização, né? Ia para casa dele, lia, falava, aqui se muda aqui assim, tá bom assim. E fomos atrás de elementos para poder me compor. E tinha disputa interna, né? Certo? E em rede, você traz um, outro traz outro, enfim. E eu desenhava começo, meio e fim, né, o que seria, e ele lia. Pô, vai ser esse, legal, o Marco gostou. Tá bom. No ano seguinte, um enredo muito bom, Sérgio Costa, que ajudou, que estava na CT, né? Um semáforo real mesmo, né? Quando foi no ano seguinte, que eu desenhei todos os carros alegóricos, né? Certo? Também. Quando foi no ano seguinte, foi a história do papel. E aí, rapaz, foi um universo muito extenso.
né? Mas eu adequei bem assim um resumo de como era, tal. Saiu confusão, claro, né? A disputa no final, depois teve, enfim, não sei o que se acertou lá, eu sei que eu era o técnico, falei, mas não dá, tem que ser tal samba por causa disso. E tinha desenhado todos os casos. É uma produção, começava na China, pagode chinês, negócio tudo muito bem. Tá bom. Samba de Deval, né? Depois foi, e do Carlinhos Dentinho, né? Tem outros amigos, tal, né? Outros compositores. Estou eu aqui em casa e eu sempre deixo ligado jornal, essas coisas, né? E de repente eu vejo um link ao vivo. Marco Antônio chorando. Pegaram os carros, eles estavam fazendo embaixo do viaduto. Pegaram nossos carros, picaram, tinha acontecido no carnaval. Sabe aquelas inserções ao vivo? Do jeito que eu estava, eu joguei a vassoura no chão, passei no chuveiro, botei qualquer roupa e fui para tudo. Só que lá, amigo que é amigo, eles também sabem falar não, né? Briga por uma questão justa, né? A gente acabou discutindo feio, muito feio, porque houve, segundo comentários lá, um juiz que morava do outro lado da rua, não em feito, lá da rua do João, que impetrou uma ação contra a escola e foi na regional, que na época era regional da subprefeitura, e com a ordem foi até o barracão da Tom Maior, tirou a Tom Maior praticamente debaixo do viaduto, entrou no barracão, picou os carros alegóricos com maçarico e colocou em cima do carro, dos caminhões. E eles jogaram logo pertinho, depois do João Dias, no terreno da Fundão, assim, tá? Pô, eu fui lá, teve uma situação um tanto quanto muito séria entre o Marco Antônio por conta dessas coisas, né? Mas enfim. Mas assim, falar, Dona Nilce era viva ainda, né? Tava ela aí, só no apartamento. A gente acabou assim, não pelo fato do enredo ser meu também, o tema ser meu, do Zé Carlos, mas uma questão maior da escola. Eu já tinha abraçado o Tom Maior, sabe, corpo, alma e coração, né? Um apelo amor, né? E aí, eu sei que eu falei, como é que vai fazer? Eu sei que teve uma coisa muito boa, que esse heroísmo todo do campeonato ter sido ganho foi a comunidade. A comunidade. Porque a regional, mesmo assim, cedeu um terreno descido, cheio de pedrisco, né, de pedra, pedrisco. A Tom Maior alugou um circo, uma lona de circo. Então também aconteceu tudo, né? Aconteceu tudo. O serralheiro caiu do circo no chão, sabe? O teto do pagode, que é assim, uma coisa que eu já tinha feito desde 94, fazer as alegorias, sabe, para fora, mais altas, que eu fazia em duplicidade, fazia de encaixe, né? Não cabia embaixo do viaduto, fazia aqui, foi bamba, foi 200 anos, né? Fazendo carro alegórico com andaime e tela de galinheiro. E roda boba. Entendeu? Isso é coisa do Wilson, do Beto, né? Do Wilson, do Beto e outros que tanto ajudavam lá, né? E então eu falei, não, vamos pôr para fora, vamos subir, vamos fazer coisas que ficam grandes. Tanto é, quando a gente começou a subir e pôr coisas para fora do carro, o Morro do Sumaré, saía na Cristiano Viana, ali na esquina parava todo dia um carro e ficava vigiando embaixo do viaduto. Quem era? Todo dia tinha um carro diferente, todo mundo olhando lá, só de olho. Só de olho. E aí a gente fez isso, né? Eu sei que resgataram toda a ferragem, levou para a regional, comprou, alugou uma lona de circo, serralheiro caiu lá, feliz. O Maradona, na hora que foi encaixar o pagode chinês do Abre Alas, desceu direto, pegou na orelha do Maradona. Tivemos que sair correndo, que o Maradona também eu tirei da bateria, né?
E o Marco Antônio não queria mais. Puxa, esse menino canta bem. Vai puxar. É um grande Deu? puxador. Vai puxar. Deu? E você tem que brigar, você tem que tirar os seus elementos, que é uma coisa que não tem essa prática hoje de tirar, né, da sua própria comunidade, mas enfim. E aí eu sei que pegou a oradora com a orelha pendurada, sangrando, foi eu, o Maurício, uns 15 dentro do carro, e vai no Toda Lapa, e vai para não sei aonde, para costurar a orelha do Maradona, entendeu? E o heroísmo preponderante nesse carnaval foi a comunidade. E todo mundo descia, uns iam trazer um lanche, outros iam trazer café, outros iam, sabe, todo o suporte. E nós reconstruímos, que já estava pronto praticamente, né? Reconstruímos toda a alegoria. E fomos para a Simone, Tobias saiu, né? Saiu como Preta Doce como Mel e mais um povo do Camisa. E a gente foi campeão, subimos no especial. Esse heroísmo eu atribuo à comunidade Tom Maior. Então, esse título de campeão do acesso teve o sabor de superação humana? Muito. Ixi. Muito. Teve toda a superação humana, espiritual, sambística, carnavalesca, teve toda a superação. Então, você viu o Tom Maior crescer através das crianças e jovens da comunidade. O que a família Tom Maior tem de diferente que fez escolher ficar ali por tantas décadas e exercer tantos cargos? Intérprete, como diretor social, como relações públicas, como carnavalesco. Orientava as meninas para dançar na frente da bateria, não é assim que faz, que quem me ensinou isso foi o Hélio Babi. E depois eu falo a respeito dele, que é um cara muito grande. O que acontece? Quando você vê que ali vai dar samba, você fica. E aí você vai notando, você vai aprendendo, você vai sendo conquistado ano a ano, debaixo de muita briga, porque assim, você briga com uma coisa que é justa, né? Que a coisa que o Marco não gostava, fazia, sinto muito. Mas essa briga faz parte, né? Opa. Ela é o chamariz da coisa, porque se você não briga, não tem sentido, você tem que brigar. Fica imposto, tem né? que impor as coisas, tem que falar o que você sente, e essa briga é muito boa. É muito saudável. Muito saudável. Então, e aí o que acontece? E aí você vai criando, é que nem um namoro, né? Você, assim, um namoro sério, né? Você vai passo a passo conquistando etapas, né? E conquistando sonhos. E aquilo que se almejava, os componentes, né, internos da escola, de ser uma escola grande, de estar num patamar legal, isso tudo foi a mola propulsora para eu, vamos, é aqui. E aí você via que dava certo, vamos, entendeu? É isso, vamos fazer aqui, ali e tal. Escolher bons sambas, escolher bons temas, participar do desenvolvimento do carnaval, porque seria muito frio ser um contratado. Eu vim aqui, cantei, acabou o ensaio, deu as costas embora, a escola que se vire, eu vou fazer a minha parte. E nós temos que viver a escola. E eu vivi a Tomar. Em São Paulo, se não todos, mas a grande maioria, você fala assim, eu sou escola de tal, mas a minha segunda escola é Tomar. Eu já ouvi gente do Peruche, do Vai Vai, da Nenê, do Camisa. Aliás, o Camisa, eu briguei muito com o Marco Antônio, porque eu queria que o Camisa fosse a madrinha. Ele queria Mangueira. Eu falei, não, você vai puxar o saco do teu. Não, Camisa. Foi de lá que saiu e ela vai ter que ser madrinha. É patriotismo carioca, é uma coisa de... Não, enfim, é por causa dos projetos, enfim, associação. E esse amor que eu peguei pela Tom Maior é que, Você consegue descrever ele? Não. Eu até hoje não consegui. Você sabe o que é pegar uma escola
lá na UESP, jogar todo aquele esquema, e vamos em frente, e vamos. Vou fazer um intervalozinho aí, rapidinho. Então, Jodir, eu gostaria de saber de você o que fez você ficar na escola? O que você sentiu em saber que você era uma revelação da escola, era um cantor revelação, e esse amor que você sente pela escola, o que você consegue decifrar isso para mim? Consegue trazer para a gente colocar aqui no vídeo? Eu consegui falar aqui. É o seguinte. Respira e fala. Esse amor que foi conquistado, né, paulatinamente, devagar e continuadamente, e essa crença, né, de se acreditar na escola, no potencial da escola, né, e você ter o retorno também da escola para isso, né, foi o que me fez ficar e gostar cada vez mais da Tom Maior. Então abracei de alma, corpo, coração e seja lá mais o quê. Porque era uma novidade que a gente trabalhávamos juntos, né, coletivamente, sabe? Um dava uma ideia, outro dava outra, tu participava aqui, participava ali, e isso me motivou a continuar, porque eu via naquela comunidade o crescimento com a escola, que era uma coisa conjunta, uma coisa única, todo mundo voltado para o mesmo foco, entendeu? Mesmo foco. E a cada carnaval, e a cada dia, reunião e tal, eu assumi o meu comando da Tomar em 91 e 92, mas me colocou como relações públicas, né? E eu desempenhei o papel de acordo, e sempre desenhando os carros alegóricos. Então, assim, toda a contribuição que você dava para a escola era executada, era bem aceita, às vezes discutida, né? Muito discutida para que fizesse todos os trabalhos, os eventos e tal. Por exemplo, assim, de uma coisa, Tom Maior ia na festa de aniversário de um monte de gente, da neném, da onde, vai. Eu falei, vem aqui. Escola de quando? Então, você mencionou que o carnaval ganhou gigantismo e perdeu em essência. O que exatamente morreu no carnaval moderno? Que eu gostaria de ver resgatado. Olha, tem uma série de coisas. Essa questão, ela não é somente minha, entendeu? Tem muita gente observando isso, tá? O andamento, né, da coisa. Exatamente. Assim, muita gente, não só antigos, até algumas pessoas pesquisadoras, mudou muito. Tá assim, tá tudo muito igual. Essa questão eu até fui no fórum, em novembro do ano passado, na fábrica do samba, que um palestrante falou assim, tá assim, Baiano agora voa, tem asa, tem capacete, não sei o quê, tá muito chato. Uma pessoa velha já, né? Uma pessoa idosa, assim, conhecedora de carnaval. E aí eu peguei e falei assim, tá muito chato. Tá chato, não tá chato de agora. Tá chato desde quando o Marco Antônio estava vivo, 2006, 2007. Isso é um comentário geral na cidade, entendeu? Então, tá faltando muita coisa, Por exemplo, tá todo mundo com assim, dá sim pra cá, dá sim pra lá. Não tem mais aquela desenvoltura que se tinha, porque escolas de samba são tribos, cada uma com sua peculiaridade de ritmo, né, de canto, de estilo de música, de samba, fantasia, alegoria, enfim, a parte plástica, né? Tudo cresceu, agora com dança, solta fogo, solta água, mexe o braço, mexe com o olho, E cadê a essência do carnaval? Cadê?
Cadê? Outro dia, se a gente notar, assim, eu vi ensaios técnicos e vi desfiles aqui de casa. Então, assim, fora essa questão, por exemplo, assim, uma coisa que a gente não vê mais, que você resgatar. Resgatar. Há quantos e quantos anos a gente não tem um samba enredo que marque o carnaval da escola, seja ela qual for, e o carnaval da cidade? Que se cante ele assim, no enterro do sapo, no batizado da boneca, no enterro do avô, sabe? Assim, ultimamente a gente não vê. E isso não é um comentário só meu, não. Não é um comentário só meu, não. É um comentário de muita gente. Tem gente que fala assim, pô, se o desfile das campeãs for 15 dias depois da abertura dos envelopes, tem gente que fala assim, nem o compositor lembra o samba dele, que tem outra coisa. Cadê a identidade? Cadê a identidade? Não tem mais. Assim, ó. Suponhamos. Não tem. Meu samba baixinho, seu nome? Léo. Acadêmicos do Léo. Eu faço samba lá. Faço o samba na sua. O seu nome? Léo. Jéssica. Faço aqui, faço ali, faço ali. Eu sabia de onde que se tira tanta inspiração. Depois eu vou contar um ocorrido com a Tom Maior, que eu ganhei 5 escolas. Eu fiz um barraco, meu irmão. Então, isso, identidade rítmica não se tem, está tudo muito igual, porque seriam tribos. Um tem batida para Oxóssi, o outro tem batida para Xangô, outro tem batida para o outro, eu me repito. Entendeu? E muita gente que está fazendo isso não sabe. Essa identidade foi perdida. Não sabe. Existe mais essa identidade. Isso é horrível. A gente antes era preto e branco, camisa verde e branco, rosa de ouro era rosa e azul, né? E branco, né? Porque o branco é o neutro, tom maior vermelho, amarelo e branco. Só que o tom maior sai de verde, preto, vermelho, roxo, lilás. Houve uma mudança, Então houve uma mutação, houve uma mudança em cima disso aí. Muito grande. Muito grande. Significativa que demais. Perdeu a identidade da escola. Da escola, entendeu? Claro, eu não vou querer, não é retrocesso, que a gente volte, não seria retrocesso, voltar a um estilo de carnaval em 1972. Eu acho que não. Não tem cabimento, entendeu? Uma coisa que eu fiz num evento que teve na Liga, na época que era na Avenida Lino, que tinha 3. Aliás, um evento que a Simone Tobias fez, que era sobre enredo e alegoria. Marco falou assim, Jardim, vai lá. E o Marco não estava. Aí tinha gente da Globo, da Folha de São Paulo, da onde os velhos, tinha o presidente, tinha jornalista, e 3 pessoas dando entrevista. Eu falei assim, isso tem um problema muito grave, entendeu? Nós estamos atingindo um gigantismo e um poder aquisitivo simpaticamente interessante, mas está que nem bolo de padaria, muito bem confeitado por fora, mas você abre, a massa está seca e o recheio é de goiabada. E não de boa qualidade, né? Entendeu? Então, essas questões, se vocês repararem muito, com algumas exceções, se você ficar vendo na televisão, até mesmo lá, né, na AMB, só muda a cor da fantasia, só muda a música, mas o movimento é o mesmo. É o mesmo. Assim, eu até cheguei nesse evento em novembro na Liga e falei assim, gente, a identidade das coisas sumiram. Catitual, por exemplo, Catitual Samba não é de bom tom nos dias de hoje, não é de bom tom, seria interessante. Se você falar de Catitual, ninguém sabe nem o que é. Porque o nego saía de lá do Rosa de Ouro e aqui a Nenê cantou sobre a porta. E assim, lá. Quando não tinha esses streams, essas coisas de você ver, tal, que hoje facilita bastante. Mas e aí? Os japoneses, nesse evento que a Simone fez, a gente precisa aprender com os japoneses. Porque é o seguinte, são
tecnologicamente muito avançados. Os japoneses não são? Mas eles deixam de fazer a tradição? Não. Nós temos que aprender isso. Avançar, né? Evoluir, mas e manter a tradição. Hoje em dia, se você fala determinadas coisas para muitos foliões, né? Que vem, elas têm um conceito muito horrível hoje em dia. E a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que é assim, isso é um comentário, que nem tudo é comunidade. Comunidade eu chamo você, seu filho, conheço você, conheço ele, conheço a avó dela, conheço a família, vem aqui, a criança Tomara era muito assim, vinha com criança, vinha com a mãe dele, vem cá. Qualquer um, você cuidava, era a família, realmente. Não pelo fato de ser consanguíneo, mas era a família. Então você sabia. Agora sim, tem situações que vem daqui, dali, de lá, de lá. Tipo assim, você veio de Araçoiaba da Serra, eu vim de Calcaia do Alto. Fica assim, ó, você tá aí, eu tô aqui, ó. Tem gente de Sorocaba, tem gente de Rio Claro, tem gente de tudo quanto é lugar. Isso já não cabe mais numa série de escolas. Fala que tem comunidade, eu queria saber qual é o conceito de comunidade que você tem. É um ajuntamento de gente. Ninguém se conhece, ninguém sabe. E aí, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Quer dizer, aqueles antepassados, Hélio Bagunça, seu Inocêncio, seu Nenê, seu Carlão, Juarez, que tomaram tapa na cara, foram parar na polícia, tomavam o nome de tudo quanto era coisa, né? Era vagabundo, maloqueiro, favelado, pinguço. As mulheres, então, não dá nem para falar, né? Porque era assim, era tudo prima do Alan Prost, né? Isso vai assim. Quer dizer, isso aí fica onde? Se ninguém sabe a história, se ninguém sabe. É um passo para inventar a história das entidades. Isso eu estou falando para todas. Fora nós estamos tendo uma série de problemas. Isso eu já vi em eventos da Câmara, na Assembleia. As baianas que fundaram as escolas de samba, que, como dizia o Marcos Santos, parecido Marcos Santos, que Deus o tenha, baiana não é uma monte de chorinha doida com um monte de roupa rodando na avenida. Baiana é fundamento. E é fundamento religioso. Porque se não fosse as mães de santo no Rio de Janeiro, que vieram da Bahia, de forçar no intrudo, descer vestida a caráter com roupa de terreiro, não tinha escola de samba. Eu já falei algumas vezes na tomada, se as baianas fizerem greve em São Paulo, não vai ter carnaval. Só que se tomar assim, a senhora roda tia. Sabe por que roda? Por que a baiana roda? Para um lado, para o outro. Agora todas rodam assim, todas abrem os braços, todas rodam ao mesmo tempo, para o mesmo lado. Se rodar um pouco a mais, é penalizada. Onde é que vai isso? A criatividade tem que ter, sim. Ousadia tem que ter, sim. Mas tem limite. E respeitar as raízes e as diretrizes. Eu queria te fazer uma pergunta aqui de uma frase sua, que é uma frase muito forte, tá? O povo que não sabe sua história não é nada. Sim. Olha, há muitos anos atrás, eu ouvi essa frase que são de dois pensadores, né? Dois pensadores. Isso é uma reflexão geral minha, tá? Um povo que não sabe sua história e não valoriza sua cultura não é nada. Não é nada. Tá? É uma frase forte, hein? Só que ela é tirada, a frase foi inspirada em um povo sem o conhecimento de sua história, origem, prestem atenção, história, origem e cultura é como uma árvore sem raiz. Novamente entra a raiz aí. A raiz do samba, os ancestrais, sabe? Uma árvore, uma planta bem cuidada, sabe? Bem limpa, bem ajeitada.
ela cria raízes profundas, né? Para gerar flores e frutos. Porque se você começar a fazer a coisa assim do nada, não sabe de onde veio e para onde vai, você vai ficar na mesmice. Se não respeita você, sua história, a história da bagunça, da Virgínia, lembra da Virgínia? Enfim, de todos que passaram. Bagunça, do Marco. Do Marcos dos Santos, do Valdir da Fonseca e outros tantos. Se você não sabe a história, o que você está fazendo ali? Primeiro que a identidade já esquece, né? E depois eu quero falar a respeito de umas outras coisas aí que eu Então, e para fechar esse bloco, né? Para fechar esse bloco, se você pudesse apenas dar um conselho para o jovem que está começando hoje na ala musical ou na comissão de carnaval, qual seria? O quê? Ala musical e comissão de carnaval. Olha, primeiro, é necessário, hoje em dia, não sei se é infelizmente, né? O puxador, no caso de aula musical, que está aqui, ele vai estar aí também, e vai estar no outro também. Então acaba tendo assim uma coisa muito solta demais. Há um comprometimento sim profissional, que é o que se rezou tanto por isso, mas isso tem que ter medida, né? Tem que ter medida. De profissionalizar. Daqui a pouco estão tendo sindicato, greve. É legal, mas se perde a identidade aí. Tem que ter um comprometimento com a escola, conhecer bem, interagir, as raízes, ouvir os mais velhos, porque no nosso caso, lamentavelmente, nós perdemos no último mês aí 3 e quase perdemos o 4, porque a gente também não passou bem, né? Então perdendo um monte de gente, quer dizer assim, quem chega aqui agora só enxerga do umbigo para frente, vai ficar sem raiz, não tem um comprometimento com a escola, sabe? Não tem uma afinidade profissional, mas não vive o dia a dia da escola, sabe? Não tem o conhecimento de base e que possa perpetuar aquilo, sabe? O que está fazendo, tá? Infelizmente. Saber bem o significado da importância do carnaval, do samba e da história da entidade. Eu chego, tem um certo exemplo para dar mais. Né? Hoje em dia, o carnaval ele está gigante. Demais. Ele se gigantou de uma certa maneira que você não tem, acho que não tem nem controle. Acho que não tem controle. Tá desmenso. Entendeu? Por causa dessa imensidão dele. Entendeu? E as coisas mudaram em função disso, entendeu? Hoje é engenheiro, não sei das quantas. Diretor musical. Diretor musical, isso e aquilo, o diretor projetista, o cara que faz a iluminação do carro, o cara que monta o carro, ninguém vê, ele está lá dentro do carro, mexendo a cabeça o pé, a mão. Tem o pé, a mão, entendeu? Então, tudo isso aí é a modernidade que está chegando, entendeu? E tomando espaço do carnaval original. Como era realmente original, que era lá o carnaval da UES. Entendeu? Só que é o tipo de coisa assim. Eu acredito em evolução, sim. Evolução tem que ter, sim. Mas toda a estrutura, toda a história, todo o fundamento, né? Todo o fundamento da escola, ela tem que ser levada primeiramente em consideração. Respeito, né? Por quem passou, porque tio Hélio Bagunça mesmo contava para mim. Então, como é que o senhor fazia? Não tinha golpe, não tinha redenção. A gente pegava latão de lixo da prefeitura, pesava 1 tonelada.
curtia o coro. Pô, todo mundo passou por isso, para de chegar hoje não é nada. Quem era o bagunça? Ah, não sei. Como assim? Como você não sabe? Porque você veio da Zona Norte, ele veio da Zona Sul, ela veio da Zona Oeste, e ninguém se conhece. Como você não sabe a história? Não há identidade das pessoas. Não vou falar todas, né? Não estou generalizando. Mas existe uma coisa muito grave aí. Porque não há o respeito, a consideração aos fundamentos. Mesmo que nem todo mundo é ligado, né? Esse tipo de situação. Mas não há um comprometimento até mesmo religioso. Porque as escolas de samba, ela é um terreiro. Não é um terreiro somente de samba. Porque a escola de samba ela foi formatada nos morros do Rio de Janeiro, nos candomblés. Aliás, eu falei isso num seminário também na faculdade de samba, com todo mundo assim. Falei, gente, não tem como dissociar. Não se chama terreiro do samba por se chamar terreiro do samba. É que foi feito num terreiro. E era feito, né? O samba era feito no terreiro, no pai de fora. Certo? Ainda no Rio ainda tem isso aí. Eu falei para as pessoas, não tem como dissociar a macumba disso. O presidente, o organograma que tem uma escola de samba, ele se identifica igualzinho ao do candomblé. Primeiro, o presidente ou a presidente é o pai ou a mãe de santo. O vice ou a vice-presidente é o pai pequeno ou a mãe pequena. O mestre de bateria é o alabê checo. Os ritmistas são os outros alabês. Os outros harmonistas são outras qualidades de Ogã e as mulheres são equetes. Os componentes da escola são os filhos de santo. E o pessoal que vai assistir é a assistência. Ah, e tem o detalhe. A rainha da bateria é a pombagira da escola. E por aí vai, tem mais coisa, tem muito mais coisa. As baianas são as rezadeiras, são as iabacês, e aí vai. Então, esse tipo de coisa que vem de lá de trás, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser assim ignorado. Porque é bem por aí. É terreiro do samba porque veio do terreiro. Entendeu? Então, e as pessoas todas que sofreram, que apanharam, né, foram mortos, né, e foi para a delegacia, as mulheres tomaram nome de tudo quanto foi jeito, os homens também, sabe, e era tudo pretinho, né? Hoje em dia, assim, é difícil você ver, difícil não. Tem lá um outro, assim, mais chegadinho na cor, entendeu? Agora você vê um monte, o samba é para todo mundo. Mas cadê o samba no pé? Cadê aquela coisa de riscar o chão? Não tem mais. Acabou. Que é o estilo da Nenê é um, o da Leandro é outro, o da Vila Dalila é outro, que são tribos diferentes. A maioria está igual. Isso não é um sentimento só meu, não sou eu que estou dizendo só isso. Isso é um monte de gente que está falando. E cansa você ficar, quando você está no meio, você está trabalhando, você não vê. Cansa você ficar olhando assim, ó. Assim para um lado, assim para o outro. Mãozinha no joelho, tá, segura, não dá. Cadê o samba? Cadê a escola de samba? Se escola foi feita para ensinar. Se não sabe sambar, aprenda. Entendeu? Porque assim, é o mínimo que as pessoas têm que fazer. Se a escola é de samba e acabou. Agora, esse pessoal da comissão de carnaval, tem que tomar muito cuidado quando falar do meu jeito estúpido de ter mais assim que você te amar, entendeu? É complicado. Eu já vi diretor de carnaval, que não sabia por onde começar. O diretor de carnaval tem que saber tudo, é um laíla. Ele sabe aquela... Não, assim, você tem que saber o ritmo, você tem que interferir no samba, você tem que interferir nas alegorias, na montagem, o que os harmonistas têm que fazer, onde vai entrar, onde vai sair, que hora que a rainha mexe o popô para lá, mexe o popô para cá, se não souber ele ensina, entendeu? E tem que entender tudo, né? Tudo. Diretor de carnaval
meu, é o carnaval da escola. Se ele não souber fazer, o que você está fazendo com esse cargo aí? Tira ele de lá, porque não. Entendeu? Depois eu conto. Aí, porque é muito complicado. O cara que veio... Não. Ou você sabe, ou você sabe. E tem que ter vivido. Né? Eu estudei na faculdade, eu li na revista, não vai dar certo aí. Que cada escola tem uma sistemática diferente, tem um comportamental diferente. Independente de não ter mais as coisas hoje. Tem uma coisa que veio, já nasce com ela. Só que tem que ser somado a todo o conhecimento, a toda a ancestralidade que passou antes de você. E as macumbas que tem que ter. Você vai fazer... Desculpa, viu, Xuxa, mas não estou falando mal. Mas se você vai fazer um enredo sobre os cabelos louros da Xuxa, tem que ter macumba. Mas não vai falar de tem que ter macumba, porque as escolas de samba são originárias do terreiro de Candomblé. Tem que ter, porque é necessário. Aliás, tem umas coisas. Deixa eu ficar aqui, senão eu vou começar a falar muito, vou acabar no canal. É isso, eu acho isso. Os mais novos têm que se atentar a essas raízes. Porque se tem um griot, Sotigui Kouayate, ele é do Mali, né? Ele disse uma coisa assim: aquele que não sabe para onde vai precisa ao menos lembrar de onde veio. Uma frase bonita, hein? Entendeu? Porque assim, se não souber, nem, como diz o Aguinaldo Amaral, nem encosta, hein? Nem encosta, que o pau vai fechar. Tá? Simplesmente assim. Porque tá tudo muito solto demais. O gigantismo faz parte. Não se tem mais um carnaval como se tinha na São João, que era os caixotão, né? Certo? Eu tive o prazer de pegar os 2 últimos anos de São João. Quando o apitador, que era o Nicolau, que era primo da mãe, a gente sabia pelo trinado do apito, a gente sabia que escola que vinha. E a afinação, e o tocado, e a concentração era lá na Duque de Caxias, né? Vinha subindo tudo aquilo. Quando o cara falava, vem fulano. Depois, no tempo que o cara anunciava quem via, a gente sabia. Hoje em dia está muito difícil. Está muito difícil de saber. Não vou falar que são todos. Mas é um comentário que não é só meu, é meu também. Se você ficar de costas para concentração, prestem bem atenção. Se você ficar de costas para concentração e o anunciador não anunciar que escola que é, por exemplo, o anunciador desmaiou, morreu, sei lá, foi no banheiro, né? Ele não anunciar, com exceções, a gente não sabe que escola está entrando. Entendeu? Mas assim, isso não é, o Jardim falou, não é a cidade inteira que está falando. Então, se tiver que matar, vai ter que matar a cidade toda, porque não dá. A identidade de todo mundo, assim, profissionalismo é importante, sim, reconhecer, financeiramente falando, porque a escola, né? Mas não é só, daqui a pouco vai ter carteira assinada, tem já o contrato. Para onde está indo isso, gente? Ô, Jadir, queria aproveitar, né, já que está tocando nesse assunto aí, a gente vai ter que encerrar. Tô falando mais. Porque se a gente for ficar aqui, não, ficar 2 semanas aí. Ok. Tem história demais, eu também tenho muita história. Mas tem um cara que eu convivi com ele na minha infância, na minha adolescência, entendeu? E até pouco tempo, entendeu? Antes dele falecer, ele esteve na minha casa lá em Caucaia, com o seu órgão, né? Aquele orguinho dele lá, tentando ensinar os meus filhos a tocar, entendeu? Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Valdir Vanderlei da Fonseca. Eu sei que ele deixou um samba aí, entendeu? E eu gostaria que você desse uma palhinha, cantasse pelo menos um pedacinho para nós. Deixa eu só... O quê? Pegar o balde que está aqui do lado da mesa, cara. Não precisa de balde não vou tocar na mão. Na mão mesmo? Balde que... Bom,
É o seguinte, Valdir Vanderlei da Fonseca, né? Um dos grandes compositores. Grandes compositores, né? E por conta do destino lá atrás, magoou, Tom Maior, tal, não quis mais saber, né? E na época que nós fomos realizar o batismo da velha guarda e uma homenagem para o Ideval, que é o grandíssimo compositor, é o compositor do século, eu tive a incumbência de ir, né, a missão, né, de ir na casa do Valdir Vanderlei da Fonseca. Me apresentei, contei quem eu era, falei, eu já vi, foi na televisão. Eu falei, não, nós estamos falando isso. Ele foi meio, nós queríamos uma apresentar. Não, falei, calma, né? A gente vai lá. E fui conversando, e pegou, me mostrou um samba que uma primeira parte, infelizmente não vou lembrar, nós ensaiamos até, mas não lembramos mais. Mas o refrão eu consegui pegar, que é um samba de palha, coisa que não se vê mais hoje, também, que é uma coisa que não vê mais. É difícil. Em homenagem a Tom Maior. Me desculpem pela. Não canto mais, faz 300 anos, então, né? O refrão é assim. Você vai ver como é que é quando eu passo seu boné. Você vai ver o que é samba. Quando a Tom Maior for desfilar, você vai ver como é que é. Quando eu passar, você vai tirar o seu boné. Você vai ver o que é samba. Quando a Tom Maior for desfilar, você vai ver como é que é. Quando eu passar, você vai tirar o seu boné. Você vai ver o que é samba. Da Tom Maior. É muito bonito. Valdir Vanderlei da Fonseca, um dos grandes compositores que nós tivemos, tá? Jadir Xavier, está aqui, uma memória incrível, tem muito para contar. O que ele está falando aqui é só uma palhinha daquilo. É um nada, que uma orelha de pulga. Passou, entendeu? Que não é nada. Mas está aí, Jadir Xavier. Obrigado. Só um adendo sobre o Valdir. A gente brincou, ele tocou o órgão, cantou, ele tinha um problema, teve um AVC, né? Então eu só tocava com uma mão. E aí eu peguei e escrevi a música e depois digitei, nós ensaiamos até com a velha guarda para apresentar no batismo, né? Que eu fui batizado pela Unice Vila Isabel, foi show, né? Aliás, eu dei bastante dedos, né? Tem todos os 50 dedos dessa festa. Foram 2 festas em uma, né? Foi uma homenagem para o Ideval também, que é o meu tio, né? Ele me pôs na família dele, eu faço parte, se quiserem me tirar, eu vou brigar para continuar sendo de lá. E nessa festa da velha guarda, a minha família foi que recebeu a Vila Isabel lá na casa do Alberto. Isso, lá em Cotia. Nós ficamos lá fazendo recepcionando eles e para levar eles para a quadra. Sérgio Thomas, né? Sérgio Thomas. E foi nós que recebemos ele. E eu consegui uma proeza. Ele só não queria ser identificado. Valdir Vanderlei foi na festa. Ele foi. Eu falo. Depois de 300 anos, sempre estava Tom Maior. Magoado. Aliás, mais um magoado, né? Mas enfim. Ele foi na festa. Não queria ser identificado assim. Opa! Anunciar. Foi a condição que ele me impôs. E eu gravei esse pedacinho.
Muito bom, muito bom. Pessoal, É um prazer ter conhecido. o canal do Embaixador está encerrando essa entrevista com o Jardim Xavier. Tá? Parabéns. Obrigado. Sucesso. Obrigado a todos. Valeu! É tudo nosso! É tudo Né, nosso. Jussi?